Eu sou a Gisele Coutinho, eu nasci em Campinas, moro em São Paulo há uns 10, 11 anos. Tenho 37 anos, fui o primeiro diploma da minha família, é uma família negra que veio da periferia de Campinas, meus pais ainda moram lá. E eu tô aqui em São Paulo, na luta. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Eu sou uma mulher muito determinada, muito criativa, sempre fiz meus corres de um jeito muito independente. A minha família é muito matriarcal, sabe? As mulheres sempre estiveram na linha de frente e eu acho que eu herdei isso da minha mãe, da minha tia. Eu tô sempre na correria, mas eu sou uma pessoa muito alegre. Eu acho que essa alegria, ela me move. Seu olho me julga, né? Mas cê não sabe de nada aqui. O quanto eu tive que ralar pra chegar onde eu tô, no sonho de ser MC, só MC. Eu tô nessa porque eu quero, me sinto necessária nessa porra minha inteira. Eu nasci em Campinas e eu estudei em escola pública minha vida toda, assim. Quando eu tava na 7ª série, eu já trabalhava 8 horas por dia, demorava 2 horas pra chegar no trabalho, estudava à noite, chegava em casa do trabalho ou jantava ou tomava banho pra poder ir pra escola. Naquela época, meus colegas, a realidade era a mesma que a minha, num bairro de periferia. Sempre foi um bairro violento, né? Sempre estive às margens. Eu lembro que eu sempre fui muito festeira. Acho que qualquer mulher preta da periferia, festeira igual eu, vai se identificar com isso. Sou maquiado te causa receio. Cê pensa que minha vida é um eterno recreio. Me julga sem saber quem eu sou, de onde eu venho e o que eu abdiquei pelo meu desempenho. Minha realidade era essa. Mas eu tive uma grande formação em casa. Minha mãe sempre me inspirou muito em: você vai ser dona de si, você vai decidir se você vai querer ser mãe ou não, se você vai ter o seu trabalho ou não, se você vai trabalhar para os outros ou não, mas você vai saber fazer para saber mandar. Eu fui o primeiro diploma da minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Nunca ninguém tinha cursado uma universidade. E eu trabalhei na PUC Campinas, então eu tive bolsa durante os 4 anos de faculdade lá. Eu escolhi cursar a faculdade de jornalismo. E quando eu cheguei lá, cara, a realidade das pessoas era muito diferente da minha. Então foi um choque. Numa sala de aula de 70 alunos, só tinha eu e um negro. Naquela época não existiam políticas afirmativas para o negro estar nas universidades. Era muito incomum estar naquele espaço. Foi treta. Mas eu consegui me formar. Quem vai me parar? Quero sorriso e drink pra brindar. Quando a agenda lotar e o trampo que eu dou que por mim vai falar. Eu tive essa bolsa na PUC durante 4 anos. Quando eu acabei a faculdade, eu falei, cara, agora eu vou trabalhar na área. E aí rolou uma demissão meio que em massa naquela época. Meu chefe chegou, me chamou e falou: olha, a gente não gostaria de te demitir, mas como você quer trabalhar na área, acho que é uma oportunidade para você. E aí, no mesmo dia, eu fui atrás de uma amiga da faculdade, a Paloma, e ela falou: olha, tem uma vaga no Correio Popular. Só que não é como repórter, é para trabalhar no laboratório de fotografia, cuidar de pauta de fotógrafo. E é para ocupar a vaga de um cara que ainda vai sair, porque ele foi promovido a fotógrafo. E aí eu fui, em uma semana ele saiu e eu fui contratada. Aí, depois de uns 3 anos, eu fui demitida e fiquei sabendo de uma vaga de trabalho como repórter com jornalismo sindical em São Paulo. Peguei a mochila e vim. Barriga de fora, ela só quer dançar, sem perder o refrão, sem sair do tom. Com a bunda no chão, com o copo na mão, sinto por você que não pega a visão. E aí eu já comecei a me identificar muito com os valores, porque era um lugar de esquerda, era para fazer o jornal de uma categoria de trabalhadores. Então eu fiquei lá durante vários anos, aí eu pedi para ser demitida. E aí nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de fazer um freela para a Revista Expresso, que é uma revista especializada em café. Aí eu me apaixonei. Minha grana eu faço quando eu domino o pau. Eu não tinha conhecimento que existia um outro café que não era aquele que eu tomei desde a mamadeira com leite e açúcar.
E eu falei, nossa, que mundo é esse, né? Que tem campeonatos, que tem essas fazendas, que as pessoas sabem de fato o que elas estão fazendo, né? Esse café, ele agregou um valor ao trabalho desses produtores que hoje os seus filhos e suas filhas querem ficar no campo. Eles querem fazer uma faculdade de agronomia, ou de biologia, ou de química e aplicar aquilo ali. Meus pais trabalharam em fazenda de café, mas eles sempre foram ali os funcionários, só colhendo café. E aí ter o contato com o produtor mesmo e saber do trabalho que essas pessoas faziam, eu fiquei apaixonada. E aí eu fiquei nessa revista por 1 ano e o pessoal desse outro trabalho de jornalismo sindical me convidou para voltar. E eu voltei, mas eu criei um perfil no Instagram para falar sobre café, para mostrar que café que era esse que eu tinha descoberto. Eu queria muito compartilhar aquilo. Aí depois de poucos meses eu fui demitida. Eu cheguei em casa e fiz um post no Facebook. Agora eu entrego café na sua casa. E criei um sistema de entrega de café, que não é um clube de assinatura. A pessoa compra quando ela quer e tem entrega uma vez por semana. Desde que nasci, vítima da crueldade que o racismo dita. Vítima da história que os livros de história ainda invisibiliza. Chega de senzala, Dandara, nossa luz exala. Em março de 2019 vai fazer 3 anos que esse sistema de entrega foi criado. E aí depois de mais um tempo aí eu comecei a fazer freelas em cafeterias. Fui trabalhar no Deliro Coffee Shop, que é uma cafeteria super pequena, e a dona acreditou muito em mim. Eu nunca tinha trabalhado em cafeteria. E ela falou, nossa, vem treinar antes da abertura. Nossa, ela acreditou muito. Acho que foi uma das pessoas do café que mais acreditou no meu trabalho. Tinha que ser uma mulher, né? E aí eu fiquei lá, era para ser 2 meses, eu fiquei 7 meses. Foi por conta da Flávia e por trabalhar com ela que eu saquei que o meu negócio, ele não precisava ser uma coisa tão grande. Ela falava, os números não mentem, vai pelos números. Mas eu vendo tão pouquinho café, mas coloca tudo ali, o que falta para você crescer? Ela que me inspirou em começar a dar curso para o consumidor final. E foi lá, junto com o apoio dela, que eu criei o Domine Seu Café Coado. Porque a pessoa apaixonada por café precisava pagar quase R$1.000 para fazer um curso de barista. E ela só queria saber preparar bem um café em casa. Então, quando eu cursei jornalismo, depois eu fiz uma especialização na Unicamp em jornalismo científico, que é basicamente traduzir uma linguagem técnica sobre determinado assunto para leigos. E aí eu falei, agora que eu vou colocar de fato isso em prática, só que eu vou ser protagonista. Autopor, libertação, legitimação, ouça nossa voz, nova geração, não corremos sós. Chegou o dia da coroação, é nós por nós, tô por nós, pegando o que tiraram das nossas mãos, sonhos que tiraram das nossas mãos. Muita gente não sabe que no supermercado, nas prateleiras, na gôndola do supermercado, você tem cafés de diferentes categorias. Então, quando você pega uma embalagem, está escrito extra forte, tradicional, superior, gourmet, isso tem a ver com a qualidade do café. É o tanto de defeito ou impureza que tem dentro daquele pacotinho torrado e moído junto com o seu café. Aí você vai aumentando essa qualidade, o superior já é um café com um pouco mais de qualidade e o especial é a categoria máxima de qualidade. Então ali você vai ter muitos sabores e aromas, você não vai ter um amargor assim perceptível, acidez, aquele azedinho gostoso da fruta. Então você vai ter muitos sabores e uma complexidade como você encontra numa cerveja de qualidade, artesanal, num vinho de qualidade. O universo do café é mais ou menos assim, só que é mais complexo ainda, porque o café é uma bebida muito mais nova do que o vinho. E o café, a gente está descobrindo ainda o que ele tem para oferecer pra gente. Jamais somos menos, não queremos menos, eu tô pra cobrar. Eu acho que eu ainda tô percebendo se eu tô realmente no caminho certo. Eu tenho certeza do que eu faço e do que eu amo, da minha essência que eu coloco no meu negócio. E aí no ano passado, no final de 2017, eu tava quase desistindo. Então eu comecei a ver que eu tava perdendo dinheiro, mas eu comecei a... Eu tava perdida. Eu nunca tive uma educação financeira, fora alguns traumas. E aí quando eu tava quase desistindo, no dia 20 de novembro, no dia da consciência negra em 2017,
eu vi um post da Mirna Gomes, cozinheira que tinha acabado de sair do MasterChef. E eu mandei uma mensagem para ela, e aí isso virou uma amizade e ela me convidou para ir num evento chamado Poder da Colaboração no Campus São Paulo, do Google. E tinha um formulário para preencher que ia ter sorteio de um pitch, e eu nem sabia o que era pitch. Era para eu ir falar sobre a minha empresa, e eu que não ganho nem frango assado no bingo, fui sorteada. Eu fui tremendo falar sobre os desafios do Pura Cafeína em 3 minutos com um cronômetro gigante atrás de mim. E antes, uma moça que virou assim meu anjo da guarda, que é a Caroline, ela falou sobre o projeto Abacaxi, que é um projeto dentro de uma ONG chamada Base Colaborativa, que conta com pessoas que vão ali doar seu conhecimento, são mentores colaborativos, para impulsionar negócios de pessoas de origem periférica. E aí ela pegou o microfone depois que eu falei, e ela falou: eu tenho um convite, eu não tenho uma pergunta, eu tenho um convite para você ir lá conhecer o Projeto Abacaxi, porque você tem o perfil de uma empreendedora que a gente gostaria de apoiar. Mulher, negra, tem um negócio que tem tudo para dar certo, então não desista, vai lá conversar com a gente. Aí eu fui, e desde março eles estão me apoiando. Agora a gente está terminando o ciclo, né, para entrar em outros nanos empreendedores como eu e serem apoiados por eles. Então foi a grande virada, foi o Projeto Abacaxi para mim. Vem passar a visão, seu colírio. Quer apagar nosso brilho, nossa cor é empecilho. Teu olhar torto já não me intimida. De lá pra cá já muito reprimidas, deprimidas. Muito orgulho de cabeça erguida. Quem tiver na mesma então me siga. O papai de progresso não de intriga. Quando eu me tornei uma empreendedora, eu só quis criar um negócio para eu trabalhar para mim. Eu não sou uma empresária. Eu só sou dona do meu negócio, que eu vou lá trabalhar todo dia, com as minhas regras, exercer a minha criatividade, colocar em prática as minhas ideias e o que eu acredito. É isso. Eu acho que para as mulheres negras comandarem seu próprio negócio é mais difícil porque, é óbvio, é história, né? No Brasil você não teve as mesmas oportunidades que mulheres brancas. Então você já não tem uma bagagem de conhecimento que essas mulheres tiveram. Mas por outro lado, eu acho que a gente tem uma força, por sempre se ferrar muito, que você vai criando uma casca. Então quando as coisas não dão certo, a gente muda muito rápido. Eu acho que a gente tem esse diferencial. E aí, sei lá, a gente tem algumas coisas, né, que é da nossa cultura. Ouvir um rap, ou ouvir um samba, uma música de origem negra, uma música africana, ou uma trança que você faz no cabelo. São coisas que só nós, mulheres negras, sabemos como que muda o dia a dia, a nossa rotina. Eu acho que esse momento que a gente está assumindo o nosso protagonismo, cara, ele é tão importante, a gente está mudando a história, né? A gente está mudando a história para outras gerações. A gente está ouvindo muito mais crítica e sofrendo muito mais racismo por não ficar quieta. Mas cada vez mais eu também sinto um apoio, um despertar de outras mulheres negras e também de mulheres brancas. Porque isso não é só problema nosso. É problema das mulheres brancas, é problema dos homens brancos. Toda força, mulher preta. Toda garra, mulher preta. Quanta força. Empoderar uma mulher é bom para o mundo inteiro. É bom para qualquer área, na ciência, na tecnologia, no mundo dos cafés especiais. A primeira pessoa que usou o termo café especial foi uma mulher. A pessoa que inventou um filtro de papel para coar café foi a Dona Melita, foi uma mulher. Então, no mundo todo, nós temos histórias do protagonismo da mulher que revolucionou coisas muito específicas. Então, cara, por que não empoderar uma mulher? Somos glória, mulher preta. É sobre lutar, sobre nos amar. É sobre viver e sobreviver. É sobre... Há 2 meses eu aluguei um espaço, que é a Casa Pura Cafeína. Eu sempre trabalhei de dentro de casa nesses anos do Pura Cafeína. E agora eu tenho uma sede, né? Uma casinha cheia de afeto. Então a minha ideia é que em 2019 eu quero fazer muitos eventos, mas que eu abra esse espaço também para apoiar outras mulheres, principalmente mulheres negras. Conforme eu falei aqui, muita coisa na nossa trajetória a gente não teve acesso.
como mulheres negras, como mulheres periféricas, que sofrem preconceito todo dia. Mas tem coisa que a gente pode pedir. Então peça ajuda, sabe? Não desista. A gente não tá sozinha. Crie uma rede e peça. Peça um espaço, troque trabalhos, apoie também para ser apoiado. Crie uma rede. Esse é o meu conselho.